Vários fundos de investimento em direitos creditórios, os FDICs, atingiram em 2025 o patamar de 810 bilhões de reais. A expectativa para esse ano é de que os fundos alcancem um valor trilionário. Para a gente entender por que os FDICs cresceram tanto aqui no Brasil, os benefícios desse investimento, a gente conversa agora com Pedro Ballmaier, gestor de crédito privado da Blocks. Pedro, seja muito bem-vindo. Espero que eu não tenha cometido a indelicadeza de errar o seu sobrenome. Seja muito bem-vindo. Opa, obrigado, Vitor. Tá tudo certo. Acertou sim o meu nome. Então, Muito perfeito. obrigado. Obrigado. Pedro, eu queria começar entendendo exatamente o que leva a essa aceleração de um mercado de FDICs que a gente acompanhou no ano passado, né? A gente vem discutindo isso bastante aqui no CNN Money, inclusive, com essas projeções de alcançar, né, um mercado de US$ 1 trilhão em 2026. Eu queria entender exatamente os fatores estruturais por trás desse incremento do mercado. Claro, Vitor. Então, o que acontece, né, também, os bancos estão muito mais regulados, né, e seletivos no momento. As empresas acabam buscando fontes e alternativas de financiamento por conta de um crédito caro. E a parte dos investidores, né, eles acabam buscando um retorno um pouco mais atrativo acima do CDI que os FDICs entregam, né? E acho que para a parte regulatória, que evoluiu bastante com a implementação da CVM 175, e também com a profissionalização da gestão e do risco dos FDICs, tá? Então, acho que é uma combinação desses fatores que acabou trazendo um crescimento tão expressivo para essa classe de fundos. Citou essa regulamentação por parte da CVM, né, Comissão de Valores Imobiliários. Eu queria entender um pouquinho mais essa estrutura da CVM 175 e exatamente por que ela foi tão relevante para consolidar esse mercado, uma consolidação, né, de regras, de um arcabouço regulatório para o mercado de FDICs, como a gente acompanhou exatamente com essa regulamentação. Ela traz mais segurança para o mercado? Na verdade, assim, acho que as regulações, elas vão evoluindo com o tempo, né? Então, assim, a CVM 175, ela acabou trazendo uma definição melhor, né, dos direitos creditórios, também uma parte das classes de cota para os investidores. Então, com isso, assim, a parte de risco, ela começa a ser bem definida, né? E eu acho que é justamente isso, né? Você tem agora alguns índices que você tem que utilizar, então, tanto para falar, da subordinação, então, assim, que tipo de ativo pode entrar. Então, acho que com isso a gente vem, assim, evoluindo muito nessa parte de regulação, que ajuda propriamente, né, os investidores a terem mais transparência e governança sobre o fundo também. Pedro, quem é esse investidor? Esse cara é um investidor de varejo, esse cara é um investidor, pessoa jurídica. Eu queria entender exatamente quem é que está estruturando esse incremento do ponto de vista do tamanho desse mercado. Então, assim, dependendo da classe de cota, né, isso foi uma coisa nova, né, você consegue ter, né, um investidor pessoa física na cota sênior do FDIC, né, que é algo que antes a gente não via muito, então acho que isso que trouxe bastante dinheiro. E na parte da cota subordinada, que é aquele que detém o risco maior, né, que funciona meio que como se fosse um para-choque para a operação, nós temos os investidores profissionais. Então, aquele risco um pouco mais institucional, alguém que está mais, às vezes, endossando a própria operação, tá, e consegue, e está buscando crédito no mercado para essa parte de funding que fica mais alternativa, né? Então, você consegue, acho que, atender tanto essa classe, né, que hoje em dia consegue pegar um tipo de risco de empresas que talvez não estivessem captando recursos, né? Porque às vezes você está cedendo uma nota ou algo do tipo que tem uma grande empresa por trás que vai acabar pagando para o fundo, só que você tem um rendimento maior. Então, é como se você tivesse o mesmo risco ali, né? Só que com um rendimento maior. Então, isso que acaba ajudando. Então, acho que colocar isso para as pessoas físicas foi um dos grandes aceleradores, né? Porque a gente vê que o investidor está evoluindo, né? Principalmente, acho que conta de carteira administrada, às vezes, que gosta bastante de entregar ter uma parte da sua carteira acima do CDI, tá? E para o investidor profissional que está ali na subordinada, cara, acho que ele acaba alavancando bastante com esse funding também. Então, acho que acaba unindo as duas coisas. Você tem mais liberdade, você cria uma independência maior, né, do próprio sistema financeiro, porque às vezes você precisa, né, de algo que esteja para o banco emprestar, ele vai ter que deixar no balanço, então ele tem um custo maior, ele tem a própria tributação que ele vai ter que repassar, enquanto no fundo não, né? A gente consegue
ir utilizando desses benefícios para fomentar melhor esses mercados. Então, às vezes, empresas que teriam grande dificuldade de acesso a crédito, né, seja por localização geográfica ou perfil do risco, você consegue resolver isso, às vezes, com um FDIC, ou que consegue trazer para ele esse fomento que ele está precisando, entendeu? Muito interessante essa sua leitura, Pedro, e essa possibilidade também da expansão dessa concessão de crédito, pelo menos o custo do capital para pequenas, médias empresas. Eu queria entender se com o incremento desse mercado, se essas empresas elas devem contar com mais capital, mais acesso a crédito e se isso impacta de alguma forma o custo de crédito das instituições financeiras, porque com esse, teoricamente, um risco menor ou uma concessão menor, há uma mudança estrutural do ponto de vista do custo de capital ou não? Assim, assim, olhando para o lado da empresa, ela consegue um crédito mais barato, porque tem muita taxa que acaba que as instituições financeiras têm que repassar para quem está tomando crédito, porque o dinheiro que ele tem lá tem um custo maior, né? Então, evidentemente, quando você vai tomar um crédito, o banco tem que te repassar. Tem PIS/COFINS, CSLL, tudo que ele repassa quando você toma. Então, só assim, das taxas que você não tem dentro do FDIC para tomar o crédito, você já tem um desconto. Então, às vezes, umas operações que para você, empresário, ficariam inviáveis, antecipando, às vezes, num banco ou algum outro tipo de instituição, se você tem um FDIC para parceiro que te ajuda, você naturalmente consegue uma taxa mais competitiva, porque acaba que o FDIC não tem esses impostos na operação e consegue fazer um giro um pouco, vamos dizer, mais saudável ali quando você precisa, tá? Então, a tendência é que com o aumento de FDICs, a gente tem um acesso melhor ao crédito. Normalmente, a pessoa o investidor que está ali ancorando, né? Ele é alguém da operação que conhece muito bem, então isso ajuda na hora do que a gente está colocando de risco ali dentro. Então a tendência é que você tenha acho que um perfil de funding, né, mais direcionado e com, acho que um know-how muito melhor, porque às vezes você está fazendo uma operação para algum tipo de lugar no Brasil que o cara está ancorando e ele conhece a carteira melhor dos clientes. Ele sabe quem é bom pagador, quem não está, ou quem está numa dificuldade naquele momento. Então por ele estar ali na própria cota subordinada, ele tem um grande interesse, né, de fazer com que isso funcione melhor. Então acaba que não tem muito por que você fazer taxas tão elevadas no FDIC, até por conta de, de, de regulação mesmo, né? Você tem que fazer uma taxa competitiva ao mercado. Então você não pode fazer uma taxa pior do que você encontra em outros lugares, porque isso até descaracterizaria a própria operação, né? Então, quanto mais FDIC tivermos e mais gente implementando esses modelos, eu creio que a gente vai ver cada vez mais essas empresas com acesso a capital mais barato e sendo fomentadas por ele. E até por esse acesso a capital mais barato, Pedro, é isso que eu queria entender. Isso impacta de alguma forma o custo de capital também concedido por instituições financeiras tradicionais, pelos bancos? Cara, eu acho que deveria puxar o custo deles também para baixo, porque é a lei de oferta e demanda, né? Quando você começa a ter menos demanda ali para o mesmo capital que o banco utiliza, ele acaba tendo que ofertar menos e também ele libera mais espaço no balanço dele. Então ele acaba escolhendo melhor as operações e consegue ser um pouco mais direcionado ali para onde ele consegue ter mais retorno com o mesmo risco, né? Então a intenção ali que ele possa que a instituição financeira acabe acompanhando isso também, tá? Então é natural, porque senão no infinito ninguém tomaria mais crédito no banco. Então acho que vai ter um outro ponto de equilíbrio. Acho que olhando muito pela sua pergunta, que talvez o ponto de equilíbrio que nós estejamos agora seja muito diferente daqui 12, 24 meses, tá? Então, acho que é bem natural que a instituição financeira acompanhe, sim, esse crédito mais barato. Conversei com Pedro Ballmaier, gestor de crédito privado da Blocks. Pedro, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, Vitor, eu que agradeço. Até logo, boa tarde. Forte abraço.